feito com certeza. É. Os irmãos vão ficar um pouquinho com torcicolo, né? Me olhando assim para cima. Boa noite. Estou de novo muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos. Ora a Deus que dê tudo certo no horário. Bom, mas toda vez que eu vou compartilhar, eu ensino a palavra em hebraico. Nessa palavra de hoje não vai ter nada de hebraico, nem grego. Difícil, né? Mas eu vou ensinar duas palavras, para não quebrar a tradição, porque eu sou muito tradicional. Como amanhã é o Dia das Mães, eu vou ensinar 4 palavras. 2 em hebraico e 2 em aramaico, que são as mesmas. A palavra mãe é em. É M. Repete comigo. M. E a palavra pai é av. 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 Então, M e av. Agora, por que eu falo em aramaico? Porque hoje se usa as palavras em aramaico lá. Inclusive na Bíblia, né? A palavra papai em aramaico é Abba. Repete, Abba. Ou Abá também, é outra tradução, é outra pronúncia correta. E para mãe é Ima. Ima. São as 2 primeiras palavras que qualquer criança judia aprende. Abba e Ima. E o interessante, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas as palavras do hebraico, elas têm seu significado nas letras que compõem aquela palavra. E a palavra mãe é em, são 2 letras, Aleph e Mem. E juntando essas duas, a conotação dessas duas letras, você tem água forte. Esse que é o significado, água forte. Para a gente não tem significado nenhum, correto? Mas se você fosse um judeu, você saberia lá naquela época o que significa. Eles moravam em tendas. E a água forte é o quê? É quando eles pegavam a pele dos cordeiros, carneiros, dos animais que eram oferecidos e raspavam a gordura e ferviam aquela gordura e aquela gordura virava uma cola. E aquela cola servia para quê? As tendas eram feitas de peles, as mesmas peles que foram tiradas daquela gordura, eram secas e elas eram coladas, elas não eram costuradas, eram coladas uma na outra. E aquela cola, que é chamado água forte, colava essas peles. Então, é a mãe dando o quê? Sustentação à casa. E Salmos diz, né, que a mulher sábia edifica o próprio lar. Então, a Em é a mãe que edifica o próprio lar. A mulher sábia. Que o Senhor possa te achar sábia, né? Não vamos orar pelas mães aqui no final, né? Hoje não vai ter PowerPoint, mas é simples. Nós vamos usar um texto básico e alguns outros poucos. E quero que os irmãos vão acompanhando aí. Eu tinha uma outra palavra, estava preparando uma outra palavra. E aí o Senhor começou a martelar na minha cabeça. Não tem aquela urgência, não, eu que preciso que você fale disso. Então, e é o tema de hoje, que é o segundo menor versículo da Bíblia. Todo mundo sabe que é o primeiro, correto? Jesus chorou. E o segundo? Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é o segundo. E quando o Senhor começou a falar comigo, eu estava preparando uma outra palavra, nada a ver com essa palavra, mas o Senhor começou, eu ia lavar vasilha, o Senhor lembrai-vos da mulher de Ló.
lembrai-vos da mulher de Ló. Eu ia preparar comida, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu ia, enfim, qualquer coisa que eu fizesse, eu ouvia, lembrai-vos da mulher de Ló. Falei, Senhor, tá bom, me rendo, vamos a esse. Então, a gente nem sabe o nome dessa mulher de Ló. Ló. Falei, Jó? Vou errar, tá, irmãos? Mas é o Ló, tá? A gente não sabe o nome dela. 93 mulheres falam, é registrado que falaram na Bíblia. 170 são mencionadas. Em nenhuma delas, Jesus fala, lembrai-vos de Sara, lembrai-vos de Raquel, lembrai-vos nem de Maria, mas lembrai-vos da mulher de Ló. Então, há algo muito especial. Jesus nunca falou nada. Qualquer ponto, qualquer vírgula é importante naquilo que ele falou. Então, vamos ver. Por quê, né? Na verdade, isso é uma advertência a nós. O que nós vamos falar, ouvir sobre a mulher de Ló é uma advertência. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias ou seus aplicativos em Lucas capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 22 ao 37. Lucas 17, 22 até o final do capítulo 37. E disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias, os seus bens, em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe, onde, Senhor? E ele lhes disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Algumas traduções, como está escrito, abutres. Mas o correto é águias, no original. Primeira coisa que a gente tem que entender, e sempre a gente tem que procurar saber, quando a gente vai ler a palavra de Deus, é para quem aquela palavra é. Para quem que ele estava falando? Jesus estava falando. E a gente viu lá no começo que essa palavra é para os discípulos. Se é para os discípulos, amados, é para nós. Porque essas são advertências para nós. A primeira advertência é sobre os dias de Noé. Jesus fala sobre os dias de Noé. E como é que eram os dias de Noé? Eu queria que alguém lesse
em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e outra pessoa em seguida vai ler Gênesis capítulo 6, versículo 11, com a voz bem alta. Versículo 5. 6, 5. Vê que ele vai ler de novo. Eu gosto também. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era amar continuamente. O 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Então, amados, capítulo 6, versículo 5, o povo era ímpio. Isso é, não andava segundo o Senhor. Não andava segundo nada do Senhor. Sempre pensavam em fazer o mal. No Gênesis capítulo 6, versículo 11, que o Didi leu, a terra estava corrompida. Essa palavra é também decaída, em ruínas, estragada e cheia de violência. Sabe como é que é essa palavra violência no original? Hamas, bem conhecida aí por nós. Hamas, estava cheio de Hamas. Hamas é um grupo terrorista. É o mesmo, aliás, eles se colocaram o nome neles em hebraico para atingir Israel. Hamas. Todo ser vivo havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha a que ponto chegou a criação de Deus. Tudo havia se corrompido. A ponto do Senhor falar assim: eu vou acabar com todo ser vivente. Vou resetar essa terra. Vou começar do zero. A Bíblia não cita idolatria nesse momento. A idolatria começa depois de Babel. Mas Jesus ele fala que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Que pecado grande é esse? Aliás, de fato, tudo isso Deus falou para fazer. Comer, beber, casar e dar de casamento. Mas é que eles faziam isso sem nenhum temor ao Senhor. Simplesmente viviam a sua vida. E quando menos esperavam, quando a porta daquela arca fechou, acabou-se o tempo. O Senhor trouxe juízo àquela geração. Não tinham preocupação nenhuma com o julgamento de Deus, até que ele veio. Será que nós vivemos em tempos assim, amados? Será que os nossos tempos estão sendo assim? Pessoas vivendo sem nenhum temor de Deus? E pior, amados, quando os ímpios vivem sem temor de Deus, é natural até. Mas quando a dita igreja vive sem o temor de Deus, aí a coisa complica, porque nós somos sal e luz do mundo. E nós temos visto muita coisa estranha acontecendo no povo de Deus. Não sei quantos irmãos eu tenho. Desde que o cristianismo entrou na Terra, o cristianismo ele trouxe um impacto muito grande na nossa sociedade, secular inclusive. Desde o Império Romano até recente, os valores que a sociedade, mesmo não sendo cristã, começaram a adotar do cristianismo. Havia uma carta de um governador escrevendo para o imperador romano falando como é assim, absolutamente lindo de ver como os cristãos tratam as suas esposas. Porque no Império Romano as mulheres não tinham valor nenhum. Nenhum.
E o cristão mudou isso naquela cultura. Mudou isso em alguns séculos na cultura. Toda a questão dos valores dos cavaleiros nas cruzadas, nos cavaleiros medievais, de honra, de hombridade, foram tirados da palavra de Deus, mesmo nem sendo às vezes cristão. Então, houve um impacto na sociedade muito grande, até que começa um movimento chamado iluminismo. Não sei quantos se lembram disso lá da escola. O iluminismo coloca o homem como centro do universo. Vamos tirar Deus de tudo. Nós estamos agora na razão, na idade da razão. Nós vamos tirar Deus de tudo. Então começa evolucionismo, tira Deus da criação, ele não criou, começou a evolução. Chega ateísmo, óbvio, aí não começa, mas começa a evoluir demais. Na história, hoje em dia, antigamente a gente usava como? Antes de Cristo e depois de Cristo, a C e DC. Agora não se usa mais isso. É antes da era comum e depois da era comum. Tirando Cristo do meio da história. Tudo que se crê tem que passar pela razão. Então vem a destruição de família. A família não é, já que não tem Deus, a família, não, que conforme o Senhor falou, ela não existe mais, pode ser qualquer coisa. Os valores cristãos são chamados de tabu. Vocês já viram isso? Tabu. Não, agora nós acabamos com esse negócio de tabu. São valores cristãos, amados, que estão sendo esquecidos ou destituídos. E traz também uma falsa moral. Uma moral, por quê? Por que eu falo uma falsa moral? Moral são conceitos que não se mudam. São valores imutáveis. E você só tem moral se você crê em Deus. Porque Deus é imutável. O homem não. E se a moral é minha, do homem, isso significa o quê? Que eu posso mudar. Hoje, matar é algo inconcebível. Mas se alguma situação isso trouxer para o homem, uma chance de matar, uma necessidade de matar alguém, ele vai matar. Porque a moral não é imutável. Não está na palavra de um ser que era o mesmo ontem, hoje, eternamente. É de um homem que muda. Vamos abrir 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Eu mesmo vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia ou esfriamento. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amado, já ouvi falar que o anticristo é muçulmano, que é católico, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, de adoração. Tudo. O que é isso, amados? O que é que se levanta contra tudo que é objeto de culto? A razão do homem. É um ser racional. Não estou dizendo que a gente é irracional, não é isso. Mas nós cremos pela fé. Pela fé, lá em Hebreus 11, você vai ver, pela fé, nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus. Pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, enfim, pela fé, tudo foram feito, não pela razão.
Então, a primeira advertência de Jesus sobre os dias de Noé é entrarmos na arca. A arca é uma figura dele. A nossa salvação não é pelo nosso mérito, é pela nossa posição. Quem está dentro da arca está salvo. Quem está fora da arca pode ser o melhor ética e moral, está morto. A expressão mais usada no Novo Testamento é em Cristo. Aquele que está em Cristo está salvo. Mas aquele que está fora de Cristo já está condenado. Para Deus só existe 2 homens andando sobre a terra. Como assim 2? Só 2 homens corporativos. Adão e Jesus. Todos que estavam na arca foram salvos. E passou pelo julgamento. João capítulo 3, versículo 17 e 18. João 3, 17 e 18. João 3, 16 a gente conhece. Porque Deus amou o mundo, da maneira. E agora é a sequência desse versículo, fala assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que fosse salvo por ele. Quem crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós devemos, primeiramente, entrar na arca. E a figura é tão exata que os animais, as pessoas, elas entravam onde? Pelo lado da arca. Quando Jesus estava na cruz, o próprio Evangelho de João fala que o centurião, o guarda, né, o soldado, furou o lado de Jesus. Saiu o quê? Sangue e água. Para nós, o que era sangue e água, amados? Era aquilo que ficava no átrio do templo, do tabernáculo do templo. O sangue era no local onde eram mortos os sacrifícios. E a água ficava na bacia de bronze, ou mar de bronze. Sabe qual era o nome dessa água, amados? Lá no Velho Testamento, não estou falando no Novo Testamento não, tá? Sabe qual era o nome dessa água? Água viva. Maim Haim. Onde você está, amados? Em Cristo ou fora dele? Primeira advertência. Segunda advertência, os dias de Ló. Vamos recapitular a história de Ló. Está lá em Gênesis, se você quiser olhar, vai estar. Começa em Gênesis 13. Em Gênesis 13, a gente vê que. Não, a gente vai, por causa do horário, a gente não vai conseguir ler, mas eu vou falando, a gente vai só ler algumas passagens. Mas Gênesis 13, depois você pode ler em casa, mas calma. Ló sai do Egito junto com Abraão. Ele era sobrinho de Abraão. Os dois saem do Egito e vão para Canaã. E eles prosperam muito. Muito mesmo. A ponto de o espaço não dar para os dois. Era tanto gado, tanta riqueza e funcionários, que os funcionários começaram a brigar entre si. E aí Abraão chega para Ló e fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Para a gente nunca mais brigar, para não ter essa discussão. O que Ló escolhe? Essa decisão de Ló, ela vai impactar a vida de Ló gerações para frente. Essa escolha, a gente vai ver, ela não vai impactar só a vida de Ló, nem das suas filhas, mas vão gerar povos, 2 povos que são extremamente inimigos de Israel.
A gente vai ver na história que depois que Sodoma é morta, que a mulher de Ló vira estátua de sal, as suas filhas cometem incesto com os pais, com o pai. E aí geram 2 filhos, Moav, que são os moabitas, e o outro filho da mais nova é Ben-Ami, filho do meu povo, que são os amonitas. Esses 2 povos eram inimigos mortais. Olha como Ló, parente de Abraão, por causa de uma escolha, impactou sua vida, e geram 2 povos que são inimigos mortais do povo escolhido de Deus. Os amonitas, inclusive, tinham uma das piores divindades adoradas naquela época, chamada Baal Peor. Não é pior não, tá? É Peor, porque é o nome do monte. Eu nem vou falar como era a adoração de Baal Peor, que é nojento. Nem vale a pena. Se você quiser depois, você busca lá no Google como era essa adoração. Mas era abominável. Oi? Quem perguntou? Não vamos falar. Como era a sociedade nos dias de Ló? Nós vamos em Gênesis 19, que a sociedade era próspera e rica. Tanto é que Ló pega a sua tenda, né? Na verdade, acontece que Ló escolhe o quê? As planícies. Muito mais simples criar gado numa planície. E Abraão escolhe as montanhas. E na última palavra que eu entreguei, são 7 montes e 7 revelações, a gente vê que o monte era um local de conexão com Deus. Os rabinos ensinavam nos montes, as alianças muitas vezes eram feitas no monte, a lei foi dada no Monte Sinai, Cristo morreu sobre o Monte Calvário, o templo construído sobre o Monte Moriá. Enfim, o monte, os irmãos vão orar no monte, não é isso? Porque monte é sinônimo de conexão com Deus. E Ló, ele escolhe o quê? Planície, o mais fácil. E arma suas tendas próxima a uma cidade que existia ali, chamada Sodoma. Ele arma sua tenda próxima e daqui a pouco ele está morando lá dentro. Essa foi a decisão que Ló tomou e que mudou tudo. Ele podia habitar na planície, mas por que morar em Sodoma? A sociedade buscava seu próprio prazer hedonista e era dominado por todo tipo de imoralidade e perversão sexual. Vamos ler Ezequiel. Ezequiel vai dizer como é que era, mais a fundo. Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 49 e 50. Estou correndo muito, irmão? Tá bom? Se estiver correndo, os irmãos falam. Grita aí. Ezequiel 16, 49 e 50. Fala assim: Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Está falando para o povo de Israel. Ao ponto que Israel estava tão lá embaixo que estava chamando Sodoma de irmã de Israel. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e as suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim. Portanto, vendo isso, eu as tirei dali. Então, além do que foi falado, era soberba, orgulho, né? É focado nas farturas e riquezas, ociosidade. Ociosidade. Esquecer do pobre. Amados,
Parece alguma coisa que a gente está vivendo hoje? Tem uma geração de jovens que estão acabando com suas vidas em videogames, em internet, ociosidade. Eles não querem relacionamentos. Eles não querem se casar, não querem namorar, não querem nada. Moram na casa dos pais, eles são nenéns grandes. Ociosidade. A nossa sociedade, comparado com aquela sociedade ali, tem muito mais riqueza, amado. Muito mais recursos do que elas. Jesus, em Lucas 17, voltando para Lucas 17, Jesus ele fala assim sobre os dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Ele não mostra mais casamento. Casamento nos dias de Noé. Mas aqui nos dias de Ló, era tamanha imoralidade e perversão sexual, ele não quer saber de casamento mais. Acabou. É riqueza. Vamos ler lá em... Só para um exemplo disso, a gente vê em Gênesis 19. Capítulo 19, versículo 4 e 5. Vamos abrir, fazendo um favor. Abrir a Bíblia e os aplicativos. Eu uso mais aplicativo, tá, irmão? E eu quero que vocês acompanhem comigo isso aí, tá? Mas você, obviamente, pode usar qualquer um, né? Lá em casa, fazendo estudo, eu uso a Bíblia mesmo. Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 5. Olha o detalhe que eu vou dar ênfase. E antes que se deitasse, a gente vai entrar de novo nessa história um pouco mais para frente, mas é só para dar uma palhinha. E antes que está falando sobre que Ló recebeu 2 anjos, né? E trouxe para sua casa, colheu eles. E antes que se deitasse, cercaram a casa. Olha como a palavra fala. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até uma... Olha a ênfase que a palavra está dando para dizer quem era. Todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-os para fora, para que os não é conhecemos. Nos relacionemos sexualmente. Inclusive, na tradução judaica que eu tenho, está escrito relacionamento sexual. E não conhecimento. Amados, vai conhecer, bater papo com os caras, precisa vir todos os homens, de todos os bairros, de toda a cidade, e cercar a casa? Não precisa. A intenção era outra. Ló oferece 2 filhas virgens. E eles não querem nem saber. Se eu fosse a filha de Ló, eu falava: papai, bonito, hein? São as mesmas 2 que cometem incesto consistentemente. Depois, elas foram tratadas como lixo e tratar o pai como lixo. Olha, uma pequena decisão lá atrás, o que causou? Agora nós vamos ver como é que foi escapar de Sodoma. Gênesis capítulo 18. Volta um capítulo, versículo 20 a 22. Deus fala assim, próprio Senhor. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra. Clamor de Sodoma e Gomorra, quem era que estava clamando? Os homens? Quem era abusado? Se tinha abusadores, tinham pessoas sendo abusadas. E o clamor dessas pessoas chegou, do inocente, chegou ao Senhor. Será que nós temos abuso, amados, na nossa sociedade hoje? Será que é pouco?
porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Chegam 3, 2 saem, que são aqueles que vão encontrar Ló, mas um fica diante de Abraão, e aí a gente lembra daquela, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir todo mundo, inclusive o justo. O Senhor, não, se tiver justo lá, não vou. Se tiver 50, não vou destruir. E se tiver 45, também não vou destruir. E se tiver 30? E aí vai. Abraão intercedendo por Ló. É óbvio que não achou nem 5 justos, porque destruiu, é fato. Só achou Ló, nem os filhos e as filhas. Então, a segunda advertência de Jesus. A primeira foi entrar na arca. A segunda é sair de Sodoma. Sair do mundo. Sair da sociedade contaminada. A história segue assim. Gênesis 19. Quem quiser ler também depois, com mais calma. Ló estava lá na porta da cidade, encontra aqueles 2 anjos e chama, a recepção dele é chamar eles para ir para a casa dele. Então eles vão, eles aceitam o convite de Ló, vão para a casa dele, e há um costume no Oriente Médio que quando você tem um convidado, você tem que dar a vida para aquele convidado, ele ser convidado. É uma vergonha se alguma coisa acontecer com o convidado sob o seu teto. Então, como a gente leu lá em Gênesis 19, todos os homens da cidade cercam a casa de Ló. Ló sai para conversar com esses homens e fala: olha, vocês não vão tocar neles. Vocês não vão tocar nele, meu convidado. Tenho 2 filhas aqui. Se quiser, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela. É assim, amado Deus. Mas nele vocês não vão tocar. E quando Ló falava isso, a ira do pessoal se acendeu. Os anjos trazem Ló para dentro de casa, puxam Ló e causam uma cegueira geral. Todo mundo fica cego. Amado, é cegueira mesmo. É o que a gente tem visto no mundo acontecer. Cegueira espiritual. A pessoa não sabe discernir o direito do esquerdo. Vale tudo. Qualquer coisa. Eu não estou falando do ímpio. Infelizmente. E aí amanhece. E os anjos perguntam, né? Para Ló, tem mais alguém da sua família aqui dentro dessa cidade? Se for, fala com eles para sair imediatamente. Ló tinha mais filhas, casadas com genros. A gente não sabe quantos. Não são 2. A palavra não fala a quantidade. Ló corre nos genros e fala assim: olha, vai ser destruído Sodoma. Os genros pensam que Ló está brincando, está zombando deles. E não atendem aquele apelo que Ló fala. Então ele desiste, volta para casa. Ainda ele começa a fazer várias coisas. Os anjos, sabendo da urgência, toma Ló, esposa, as 2 filhas pela mão e joga fora da cidade. Amado Deus, às vezes tem que fazer isso com a gente, né? A gente se demora, Deus dá uma palavra e aquilo a gente fica demorando, até que uma situação acontece que a gente é chutado. E graças a Deus por isso, que a gente é demora muito a ouvir a palavra de Deus.
infelizmente. E aí, em Gênesis capítulo 19, versículo 17 e 18, os anjos dão 3 ordens para eles. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte. Para onde que ele mandou escapar, amado? Para o monte. Vai conectar com Deus, para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu senhor. Ló ainda foi questionar os anjos. Não, lá o monte é muito longe, eu quero ir para outra cidade chamada de Soar, que é pequena, chama pequena. Os anjos dão 3 ordens e 3 ordens somente. Escape. Não olha para trás. Não pare. A urgência é grande. Não é para você ficar fazendo hora. Escape. Com 3 ordenanças, mas não é a Torá tem 618 ordenações, ou mitzvot, né? Mandamentos. 600, que é a quantidade de sementes que tem na romã. Por isso que a romã era um dos símbolos lá no templo. Tem a mesma quantidade que as ordenanças da Torá. E mesmo com 3 ordens, a mulher de Ló desobedece, transgride. E por que ela transgrediu? Jesus fala, no verso 33 de Lucas 17. O coração dela estava em Sodoma. As filhas dela estavam em Sodoma. Genros dela. Os amigos, os parentes. Talvez a gente não sabe de onde ela apareceu. Talvez ela era de lá. Os bens, as riquezas, a cultura dela. Talvez os pratos preferidos, a culinária. Toda a vida dela estava em Sodoma. Ótimo lugar para estar. A mente dela estava lá. Porque logo em seguida dessa advertência, lembrai-vos da mulher de Ló. E aí, talvez alguém fale assim, não, mas Jesus falou que aquela mulher que ungiu o pé deles também seria lembrada. Ela seria lembrada, automaticamente, não pediu para lembrar dela. Aqui ele pede, lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Em seguida fala, porque aquele que quiser, o quê? Salvar a sua alma. A palavra a sua vida. Essa palavra é psique, é alma. Perder-la. Mas aquele que perder a sua vida, salva-la. 2 palavras que significam vida no hebraico, no grego. Olha, eu falei que não ia ter grego, acabei tendo, né? Tem 3. Bios, é biológico, nossa vida é biológica, do corpo. A segunda é psique, é a nossa vida na alma. Psique vem essa vida almática. O homem sem Cristo é governado pela psique. E a terceira é a zoe, ou zoe, que é a vida incriada, vida eterna. E então, isso aí no grego está assim: aquele que quiser salvar a sua psique, sua alma, vai perder. Mas aquele que perder a sua psique, vai ganhar o quê? A zoe, a vida eterna. E o que é perder a sua psique? O que é preservar a alma? É permitir que a alma tenha desfrute nesse mundo e não sofra. É fugir do sofrimento. É fugir da sua cruz. Amados, acabou a palavra da cruz entre os cristãos. Graças a Deus que não aqui. Mas a gente não vê ninguém falando e tomar a cruz. A gente vê pessoas falando. Nós não vamos falar mais sobre. Isso aí é um caso real, tá, amados?
Aqui na nossa igreja, nós não vamos falar sobre Caim e Abel, que é um absurdo. Nós não vamos falar sobre vários assuntos que a Bíblia trata, porque é agressivo. Nós não vamos falar em pecado. Eu ouvi isso. Imagina como é que está bom lá o clima. Amados, a palavra da cruz. Paulo fala que ele não se gloriaria a não ser na cruz de Cristo. Ela é glória para nós. Ela tem que ser o nosso dia a dia. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ele. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão pregando um evangelho sem cruz. Você vem porque Jesus morreu por você, porque ele te ama, porque ele é bonzinho. E aí a gente vai te acolher. E você fica do mesmo jeito, porque ele ama a todos. Amados, esse não é o Deus que nós cremos, é o Deus que está na palavra. Esse é o Papai Noel, que é bonzinho e te dá presente. Estão confundindo os personagens. E Hebreus fala que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é justo e é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Primeiro João, capítulo 2, versículos 15 e 17. Fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Ao olhar para trás, a mulher de Ló se transforma numa estátua de sal. O sal era muito bom. O sal era usado para muita coisa naquele tempo. A palavra salário vem de sal. Porque muitas vezes, eu estudei isso na economia, que as pessoas pagavam, não foi o ouro a primeira moeda de troca, foi o sal. Porque o sal era importante. Muita coisa. Eram conservadas as comidas, eram comida, servia para comer, servia para o gado, servia para muitas coisas. Mas Jesus nos adverte que em Lucas capítulo 14 e em Lucas capítulo 17, que o sal não poderia ter esses dois problemas. Lucas 14, versículo 33 e 35. O sal não poderia perder seu sabor. Lucas 14, 33 e 35 fala assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas sabe o que é um monturo? Sabe o que é um monturo? Antigamente, eles não tinham adubo, como nós. Temos lá nitrato de amônia, né, que a gente usa e tal para espalhar. Eles pegaram fezes de animais, botavam no local, precisava fermentar, e espalhavam sal para acelerar aquela fermentação ali. Monturo é um monte de fezes. Nem para isso o sal serve, se ele perder seu sabor. Olha só, amados. É Jesus que está falando. Nem para isso, amados. Agora, você já viu o sal perder sabor? Alguém já viu o sal perder sabor? Se você bota lá no seu saleiro o sal, daqui a um ano você volta lá, vai estar do mesmo jeito o sabor. Sabe por quê? O sal que nós usamos, ele é marinho. O sal que era usado lá
vinha do Mar Morto. O sal que a gente usa, ele é altamente puro. Não contém quase nada de impureza. Mas o sal que vem do Mar Morto, ele tem gesso junto. E por causa do gesso, daquela impureza, o sal perde o sabor. Ele pode vir a perder o sabor. Então, amado, o que nos faz perder o sabor? Impureza. O que é uma coisa pura? Por que é uma coisa suja e uma coisa pura? Uma coisa suja ela é externa, a impureza é interna. A impureza é ser constituída de um só elemento. Se o sal que somos nós perdemos o sabor, é quando a impureza do mundo nos contamina. E a outra parte que o sal não perde totalmente a sua utilidade é quando ele é amontoado. Porque um sal em cima do outro não vai resolver nada. E era isso que a mulher de Ló virou. Um pilar, uma estátua de sal. Sal empilhado sem nenhuma forma de utilidade. A mulher de Ló, ao se tornar uma estátua de sal, ela congelou naquele momento, naquele lugar que era para ser de passagem. Ela se torna o quê? Um local definitivo dela. Aquele local era para passar voando. E ela congelou lá, naquele lugar. Porque ela se apegou aqui, amados? Ao passado dela. Mas quantos pessoas, irmãos e familiares, que estão apegados às coisas do passado? O passado, o nome diz, passou. O deserto não era um local definitivo para o povo de Deus. Deus havia prometido uma terra que mana leite e mel. Não era deserto. O deserto era um lugar de passagem. Mas o povo ficou lá porque eles ficavam olhando o que, amados? Os pepinos, as cebolas, os alhos do Egito. Passado. O Senhor nos dá o presente. O nome já diz, é um presente. O presente. Passado passou. Nós vamos ler, esquecendo das coisas que para trás ficam. Prossigo. Amados, o passado pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Passou. Os discípulos de Emaús estavam presos ao passado. Eles saíram e encontram Jesus ressuscitado e não reconhecem Jesus, porque estavam presos no passado. E aí Jesus começa a conversar com eles, eles não entendem que era Jesus. E começa a falar, poxa, você é o único judeu que não sabe o que aconteceu nesses dias. Jesus, homem, e tal, começa a falar de Jesus para Jesus. Porque estava preso no passado. Até que Jesus se revela no partir do pão. E eles voltam correndo para onde eles saíram. A mulher de Ló foi salva da destruição, mas não avançou para a total salvação proposta pelo Senhor. A mulher de Ló andava com o povo de Deus. Ela viu Abraão, conheceu Abraão, viu o pacto de Deus com Abraão. Ló era temente ao Senhor, era justo, tanto é que o Senhor tirou de lá. Ela andava com o povo de Deus, mas não era de Deus. O coração dela estava em Sodoma. Assim é o joio. O joio está junto ao trigo. Só que o joio, quando cresce, o fruto dele é pesado e enverga para baixo. E além disso, a raiz dele aumenta. O trigo cresce para cima e a raiz seca para ser colhido. Joio e trigo estão juntos.
Mas seu crescimento é diferente. Se nós tirarmos Cristo e a cruz de Cristo, também vamos nos paralisar. Vamos cair na mesma situação. A cruz é um lugar de morte, mas também é um lugar de ressurreição. Ninguém ressuscita se não morrer primeiro. A ressurreição só vem depois da morte. Ninguém ressuscita antes de morrer. Se nós não morremos para o mundo, não ressuscitamos. Não vivemos essa vida de ressurreição. E já terminando, irmãos. Nós não sabemos, e essa a advertência maior de Jesus aqui. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. E ele virá como um ladrão. No dia que a gente menos esperar. O Senhor pode voltar hoje. Será que tem alguma coisa na nossa vida que vai nos fazer voltar para trás? Que vai nos fazer olhar para trás? Alguma coisa te paralisou? Hoje é o dia de libertar disso. Hoje é o dia de que o Senhor, Yeshua, Jesus significa libertação de Jeová. Todo mundo traduz como salvação, mas na verdade é libertação de Jeová. Gálatas 5:1 fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a um jugo de escravidão. Não se escravize ao passado. Deus está te dando um presente. Filipenses 4:13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quer dizer, tudo aquilo que a mulher de Ló não fez. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, quero encerrar aqui. E quero dizer, amados, que se existe algo te prendendo, o Senhor quer te trazer libertação hoje. Chame um irmão, ore com ele. Chame o seu discipulador, confesse. E se liberte. O Senhor vai te libertar, você já está livre com o Senhor, mas você tem que buscar, amados. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe salvação em Jesus. A cruz é a nossa glória, Pai. Ali o velho homem morre, mas o novo homem se revela ali na cruz, conforme a imagem do seu Filho, Pai. Pai, nós queremos isso para a nossa vida. Nós queremos nos sermos semelhantes a Ti, Jesus. Queremos ser a expressão de Deus na terra. Pai, traga, Senhor, se alguém aqui tem necessidade de libertação nessa noite, ó Pai. Nós oramos. Na Tua luz temos a luz, diz a Tua palavra. Pai, que o Senhor possa sondar os corações e na Tua luz mostrar aquilo que tem prendido o Teu povo, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos sair desse local livres, corações livres, mentes livres, totalmente livres do Senhor. O Senhor nos libertou, somos livres e queremos, Senhor Deus, assumir essa posição em Ti, ó Pai. Quebra todo o nosso... se há uma algema, se há algum ferrolho, que o Senhor possa quebrar nesse momento na vida dos meus irmãos, ó Pai. Nós queremos entrar no Senhor e queremos sair desse mundo, ó Pai. Não queremos ser como a mulher de Ló, não queremos olhar para trás, nós queremos prosseguir para o alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.